Meus irmãos, nossa lição de hoje é a última lição. Nós estamos encerrando esse trimestre. A última lição, que tem por título Os Dois Alicerces, e é o resumo do Sermão do Monte que nós estamos estudando aos domingos na escola dominical, né? Então Jesus faz um resumo acerca de tudo que ele estava ensinando no Sermão do Monte, fazendo uma aplicação prática. E ele conta a parábola dos dois alicerces, das duas casas e dos dois homens, dos dois construtores, né? E eu acredito que a maioria de todos aqui conhece muito bem esse texto, essa parábola que Jesus contou, né? Porque é um texto bastante pregado, bastante ensinado, a gente já ouviu bastante. Acredito também que os irmãos leitores já leram bastante esse texto, mas nessa manhã nós vamos relembrar algumas coisas importantes para a nossa vida, né? Glória a Deus. A lição tem o objetivo, 3 objetivos, né? Falar acerca da importância de ouvir e praticar a palavra, ensinar como devemos edificar de maneira correta e destacar alguns exemplos práticos acerca da parábola. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ponto 1. A importância de ouvir e praticar a palavra. 1.1. Entendendo a dimensão da parábola. No reino dos céus, ouvir as palavras do Evangelho sem o fazer, que é ordenado, conduz à ruína espiritual. Em contrapartida, o ouvir e o fazer, obediência, serve como base para edificar uma vida capaz de suportar ataques de todos os elementos e permanecer de pé. Então, essa lição de hoje tem exatamente esse objetivo de nos ensinar a não só ouvir, mas também praticar as palavras que nós ouvimos. Antes de tudo, devo falar que quando Jesus conta essa parábola dos dois alicerces, das duas casas, dos dois homens, Jesus ele está seguindo uma corrente, que eu posso dizer, teológica e profética do Antigo Testamento. Essa parábola aqui não foi coisa que Jesus inventou de imediato. Jesus está seguindo uma linha de raciocínio. Jesus está seguindo uma linha de ensinamento que vinha desde os profetas do Antigo Testamento. E essa corrente profética se encontra em 2 profetas. Esse ensinamento que Jesus está relembrando as pessoas se encontra no Antigo Testamento em 2 profetas, a saber, Isaías e Ezequiel. Isaías, capítulo 28, a partir do versículo 14 ao 18, não vai dar tempo de eu explicar o texto, o contexto, mas se depois você tiver uma curiosidade, você pode parar para estudar esses textos. Isaías, capítulo 28, versículo 14 ao 18, Isaías vai falar sobre 2 fundamentos, um verdadeiro e um falso.
de dois refúgios, de um verdadeiro e de um falso, de duas construções, uma verdadeira e uma construção falsa. Então Jesus ele está seguindo essa corrente profética para poder elaborar essa parábola. E sobre a prática, sobre ouvir e praticar, Jesus está seguindo um profeta por nome de Ezequiel. No capítulo 33, versículo 29 ao 33, Ezequiel fala sobre as pessoas que ouviam a palavra do Senhor e não colocavam em prática. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, as tuas palavras são como canções de amor aos ouvidos das pessoas, mas elas não põem em prática. Palavras como canções de amor, as pessoas gostavam de ouvir, as pessoas se divertiam em ouvir. As palavras de Ezequiel aos ouvidos do povo era como uma melodia bem tocada. Eles apreciavam, mas quando saía do templo eles não colocavam nada em prática. E Jesus está seguindo essa linha profética, teológica, do ensinamento do Antigo Testamento para contar esta parábola sobre fundamentos, sobre construção, sobre alicerce e sobre ouvir e praticar a palavra, porque a vida cristã se resume exatamente em ouvir, guardar e praticar a palavra do Senhor nosso Deus. Ou nossa vida se sustenta, ou nós somos destruídos se nós negligenciarmos a prática da palavra do Senhor. Nós seremos destruídos. Se nós ouvirmos e praticarmos, a nossa casa irá ficar de pé. Amém, irmãos? Então, a dimensão da parábola é exatamente isso. Aquele que ouve e põe em prática. Vivemos em uma cultura que todos querem ser livres, cada um expressando o seu ponto de vista sobre o bem e o mal. Mas Deus nos deu sua santa palavra pelos lábios do nosso amado Jesus Cristo para sabermos antecipadamente o que é bom e agradável. Então nós temos a palavra de Deus como regra de fé, aonde nós podemos construir a nossa casa espiritual. Rocha e areia. A rocha simboliza a pessoa de Cristo. E construir sobre a rocha é construir sobre os fundamentos de sua palavra. A areia simboliza os ditames do mundo, uma vida guiada pela razão e fora dos preceitos divinos. Amém? Isso é simples. Então, a rocha é a pessoa de Cristo, é a palavra do Senhor nosso Deus, aonde nós temos a plena confiança de construir a nossa casa espiritual. Enquanto que o mundo tem as suas falsas filosofias, aonde muitas pessoas tendem a construir a sua vida espiritual baseada em falsas filosofias que não têm base bíblica, que não têm apoio bíblico, mas as pessoas teimam em construir a sua vida baseada nas coisas que estão fora da palavra do Senhor nosso Deus. Só teremos uma construção sólida se construímos baseado na pessoa, no caráter e na palavra do Senhor nosso Deus.
Aleluia, glória a Deus. Ponto 2, irmãos. Edificando de maneira correta. 2.1. A semelhança entre os construtores. Você já percebeu que existe, quando Jesus narra a parábola, ele fala sobre a semelhança dos construtores. Ambos ouvem, enfrentam os mesmos testes, têm as mesmas oportunidades e aparentemente construíram casas semelhantes. Amém, irmãos? Então existe semelhança entre os construtores. E nós temos que estar aptos a nos discernirmos a nós mesmos, examinarmos a nós mesmos, qual é a nossa semelhança em construirmos a nossa vida. Porque ambos ouvem. E quando a palavra fala de ouvir, praticar, a palavra fala é mais do que ouvir. Mais do que ouvir é ouvir e guardar. Mais do que ouvir é ouvir e observar. Só é possível se praticar a palavra quando se ouve e guarda. O salmista diz assim: guardei, ou escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra. É impossível praticar aquilo que não se guarda. Nós vivemos em uma era que os nossos cérebros são treinados a ser hábeis em esquecer e incapaz de se lembrar. Nós vivemos em um tempo em um céu aberto de informação, nós somos treinados a processar essas informações de forma muito rápida. E os nossos cérebros se tornam especialistas em esquecer das coisas, porque nesse processamento muito rápido, nessa era digital de mídia social, não dá tempo de digerir as informações que nós recebemos e nos tornamos incapazes de se lembrar das coisas. Quer ver que isso é verdade? Tem muitas pessoas que se você, ao sair da igreja, no outro dia de manhã, se você perguntar o que foi pregado aqui, e eu faço esse teste na minha casa, quando eu não estou aqui, estou pregando fora, quando eu chego, a primeira coisa que eu pergunto é: o que foi pregado na igreja? O que foi que o pastor pregou? O que o pastor pregou? Pregou sobre isso e isso. Eu digo: tá. Que é impossível se praticar aquilo que não se guarda, que não se lembra. E tem gente que tem memória curta. Por isso que às vezes, quando confrontados pelo mundo, nós não temos uma resposta imediata para dar para o mundo, porque nós não armazenamos nada no nosso coração da palavra de Deus.
Então, para praticar é mais do que ouvir, é guardar ela, a palavra. Amém, irmãos? Eles enfrentaram os mesmos testes. Percebeu que a chuva veio para as duas casas, o vento veio para as duas casas, a dificuldade veio para as duas casas, os testes veio para as duas casas. Porque a fé em Cristo, ela não é uma fórmula mágica de nos proteger das tempestades da vida. Tem gente que acha que a fé em Cristo, o cristianismo, é uma proteção das tempestades, das tribulações da vida, dos testes da vida. E não é. Quem prega, muito pelo contrário, quem prega isso é a miséria da teologia da prosperidade. Que prega que se você é crente, você não pode passar por algumas coisas. Se você é crente, você não pode passar por dificuldade financeira, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É umas interpretação fora de contexto. É que se você é cristão, você não pode passar, você não pode adoecer, você não pode estar doente, porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eliseu morreu doente. E até morto. Depois de morto, jogaram um homem morto em cima dos seus ossos e o homem foi ressuscitado, né? Será se ele era homem de Deus? Será se ele deixou de ser homem de Deus porque morreu enfermo? Será se ele deixou de ser crente porque ele morreu enfermo? Mas a miséria da teologia, da prosperidade prega essas coisas e muita gente é levado por isso. Então, o teste ele vem para todos, para o fiel e para o infiel. Amém, irmãos? Mas havia contrastes fundamentais, eles tinham naturezas diferentes, porque um era prudente, atencioso, se fixava no que se fazia, outro era insensato. Não prestou muita atenção ao que estava fazendo. A diferença é que um obedeceu às palavras de Jesus, o outro não. Um edificou sobre um fundamento sólido, um edificou sobre um fundamento sólido, a rocha. O outro na areia, um fundamento inseguro. Os fundamentos não são visíveis aos olhos humanos, mas os testes revelam as classes desses fundamentos. Amém, irmãos? Então a fé, volto a repetir, a fé não é uma fórmula mágica que irá nos proteger das tempestades. A fé é a certeza, a segurança que diante das tempestades a casa vai permanecer de pé. É isso. É a certeza, a segurança que se eu construir em Cristo, se eu pratiquei a palavra, se eu guardei a palavra, a minha casa vai ficar de pé diante das tribulações, das perseguições, das provações da vida. Ela não vai cair, ela vai resistir aos testes da vida. Glória a Deus.
sabedoria e insensatez. Então, existe dois homens, dois construtores, que Jesus classifica, um como sábio e o outro como insensato. Um como insensato, o outro como sábio, não é? Por que Jesus faz essa classificação? Exatamente pelo fato do homem sábio ouvir e praticar a palavra. Sabedoria se resume em uma coisa: praticar o que se conhece. Sensatez é conhecer e não praticar, é ouvir e não praticar. E nós estamos vivendo um tempo em que se tem muito conhecimento, mas pouca prática. Conhecimento não é o mesmo que sabedoria, né? Sabedoria é totalmente diferente, diferencia do conhecimento. E conhecimento também não é a mesma coisa que informação. Informação é aquilo que se colocou na mente, mas que não se digeriu, não se internalizou. Informação é aquilo que se esquece muito rápido. Conhecimento é aquilo que se digeriu, que internalizou, que está dentro. Sabedoria é aquilo que se faz com o conhecimento. É saber o que se faz com o conhecimento. Ou seja, é a prática de todo esse conhecimento que a gente adquiriu. Então é por isso que existe o construtor insensato e o construtor sábio. Amém, irmãos? O alicerce indica o que a casa suporta, né? 2.2. As chuvas, os rios, os ventos se referem a problemas que podem existir na vida das pessoas, como doenças, problemas econômicos, morte, etc. Jesus não isentou ninguém da tempestade. Ela veio tanto para o sábio quanto para o tolo. Isso eu já falei, né? As provas, elas revelam o nosso alicerce, né? Aonde nós estamos alicerçados. O que esse alicerce suporta, o que essa casa suporta. Porque existem muitas pessoas, né, que levada às vezes por falsos ensinamentos que não têm base bíblica, elas não suportam sofrimento, elas não suportam tempestade, vento, tribulação, perseguição, dificuldade financeira. E quando isso vem, quando a tempestade vem, quando a prova vem, quando a tribulação vem, a tendência dessas pessoas é sair da igreja. Quantas pessoas que quando a dificuldade vem, eles, que diz pipa na linha, linha na pipa, sei lá. Eles vão embora, eles saem da igreja, eles param de frequentar os cultos, né? Eu encontrei um irmão no supermercado, aí
Perguntei para ele: rapaz, você sumiu da igreja? E ele disse assim: é que eu estou passando umas dificuldades aí, estou passando uns momentos difíceis. Então, quando o momento difícil vem, a forma de se passar o momento difícil é se ausentar da igreja, é se ausentar da comunhão, é se ausentar dos cultos. Aí quando melhorar a gente volta, né? Amém, irmão? A rocha da construção, que é Cristo. O que seria mais fácil? Cavar sobre a rocha para obter um alicerce seguro ou construir sobre a areia? Porque uma questão de natureza, sempre somos conduzidos a tomar o caminho mais fácil. É da natureza do ser humano, da natureza caída, hein? Tomar o caminho mais fácil, o atalho. Se nós formos interpretar essa parábola aqui, partindo dos pressupostos de construção do Ocidente, nós vamos perder o impacto original da parábola. Para nós sermos impactados com essa parábola, nós precisamos voltar lá no Oriente, aonde a parábola foi contada. Encurtar esse distanciamento temporal. Porque a construção lá no Oriente, na Palestina, no tempo que Jesus contou essa parábola aqui, é diferente dos dias de hoje, das construções dos dias de hoje. Em primeiro lugar, na Palestina, no tempo que Jesus contou essa parábola aqui, eles não construíam no inverno, no tempo de chuva. Eles só construíam no verão, tempo de seca. E no tempo da seca, o barro, a terra, lá do Oriente, ela é dura como bronze. E outra coisa, hoje as grandes construções se usa reta escavadeira, né, para fazer as escavações, para fazer tubulação, tem as máquinas, né? Lá naquele tempo que Jesus contou a parábola, eles cavavam com a picareta. E tinha uma forma correta de se construir. É o que a parábola nos fala. Olha o que a parábola fala. Lucas 6, versículo 47 e versículo 48. Qualquer que ouve a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, um construtor oriental daquela época, ele precisava ter a disposição, a coragem de enfrentar o solo do verão, a terra do verão que era dura como bronze, com uma picareta, e cavar até encontrar a rocha que não estava na superfície da terra. Era preciso cavar bem fundo para encontrar uma rocha, uma camada de rocha, aonde se lançava o alicerce da casa. Em contrapartida, quem quer ser superficial, quem não quer se esforçar, suar, investir tempo, construía na areia. Ou no inverno, onde a terra estava mole, né?
Porque cavar requer esforço, suor, tempo, sofrimento, fadiga do dia, até encontrar a rocha. Mas nós vivemos em um tempo que eu volto a dizer que nós somos treinados a ser superficial. Eu volto a me referir às mídias sociais, à internet. E as mídias sociais, a internet, ela nos treina a sermos hábeis, a querer, a desejar coisas muito rápidas, muito fácil. Nos treina a sermos impacientes, imediatistas. Há um clique. É só clicar, é muito fácil, a informação está aí. E a gente às vezes é deixado ser levado por essas coisas. Nós vivemos a geração fast food. Google, significado é só lá, clicar no Google, nada de pesquisa. Nada de abrir um dicionário, né? Você vai perder tanto tempo abrindo um dicionário, lendo um livro. Se o Google está aí com tanta informação, muito rápido, muito fácil. Você quer ver isso na prática, na igreja? Um pregador faz uma introdução de 10, 15 minutos para explicar o contexto do texto. Você vai ver as pessoas dormindo no banco da igreja, porque é impaciente em entender o contexto do texto. A gente quer algo muito mais rápido, mais acelerado, vai direto ao ponto. Eu não tenho muito tempo a perder. Quer ver como isso implica na nossa leitura da palavra de Deus? A gente perde a paciência de entender as Escrituras, porque o mundo nos ensina o caminho da facilidade, do imediatista, fast food. Para entender isso, há tempo, disposição, esforço, paciência, perseverança, humilhação, oração, busca, separação. Não é só dar uma olhada, né? Quer ver como as pessoas têm se tornado cada vez mais impacientes em busca do caminho fácil? Se você faz um vídeo aí de 40 minutos, né? Os youtubers, ninguém vai assistir esse vídeo de 40 minutos, é muito grande. Tem que ser um vídeo assim, no máximo de 10 a 12 minutos. Se escreve um artigo de 10 páginas para ver quem lê. Hoje eu descobri esses dias, como eu sou atrasado, eu descobri esses dias que o WhatsApp tem aquela forma de você acelerar o áudio, né? E eu vi aquele cara falando rápido, eu digo, mas que coisa é essa que no meu celular não tem? Porque se mandar um áudio, irmão, de 2 minutos, 3 minutos, eu já até vi isso, né? Rapaz, mas fulano, será que não tem o que fazer? Não, me manda um áudio de 3 minutos, 4 minutos, aí põe um acelerador lá, aí...
você passa por cima do significado das coisas e fica só com a informação na cabeça. Cavar é difícil. Cavar requer tempo. Cavar requer esforço, paciência. Mas a Bíblia diz que o sábio cavou bem fundo e colocou os alicerces sobre a rocha. E tem coisas que a gente só vai encontrar se a gente cavar, né? Tem coisa que a gente não encontra na superfície. Quer ver como isso é interessante? Deixa eu ver se eu encontro um texto aqui. Provérbios capítulo 2, deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Provérbios capítulo 2, versículo 4. Está falando sobre sabedoria. Como que se encontra a sabedoria? Coloca aqui para nós, para todo mundo ver. Se como a prata a buscares, e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Não existe prata na superfície da terra. Se como a prata buscares. Um minerador, irmão, para encontrar prata naquele tempo, ele tinha que cavar bastante para poder encontrar. Amém? Vamos para o ponto 3. Não seja superficial, irmão. Ainda que cavar requer esforço, cave. Busque pelo significado, pelo entendimento. Deus lhe dará. A casa não deve ter aparência, deve ter firmeza. A casa não deve ter aparência, deve ter firmeza. Devemos prestar muita atenção a essa mensagem, pois nos traz uma séria advertência. Tudo aquilo que não se sustenta em Cristo irá desabar. Não seja apenas ouvintes da palavra, seja cumpridor. Não viva um evangelho vazio, apenas de aparência. Conheça Cristo, não por aquilo que Ele pode lhe oferecer. Conheça pelo que Ele é. Isso aqui fala da motivação de nós. Qual é a motivação da nossa construção? Qual é a motivação de nós aceitarmos a Cristo? Qual é a motivação de nós estarmos na igreja? E essa motivação é que faz com que a gente se sustente ou não, se a casa permanece de pé ou não. Se nós viemos para a igreja interessado somente naquilo que Jesus Cristo pode nos oferecer, nós estamos construindo uma casa falsa, de aparência. Estamos construindo uma casa que não irá suportar as tempestades da vida. E tem muita gente que estão construindo a sua casa baseado exatamente, somente naquilo que Cristo pode lhe oferecer. Eu já ouvi muito pessoas dizer: o que eu vou fazer na igreja, se a minha vida aqui está melhor do que muitas pessoas que estão dentro da igreja?
O que adianta eu viver na igreja e viver na prova? O que adianta viver na igreja e viver sem dinheiro? Eu já ouvi muito. Porque as pessoas querem vir para a igreja, querem Cristo, mas não querem o próprio Cristo. Eles querem aquilo que Cristo pode lhe dar, lhe oferecer. Estão interessados somente nisso. Eu devo dizer que Deus faz, que Deus abre porta, que Deus cura, que Deus prospera. Deus faz. Mas não é só isso. Ele é. Quer ver um exemplo prático disso na igreja? Em algumas igrejas, né? Tem igreja que se não fizer culto de campanha, os crentes não vêm para a igreja. Por quê? Porque geralmente as campanhas têm um anúncio que Deus vai fazer alguma coisa por essa causa. Deus vai fazer o impossível, que Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Se não tem esse tipo de campanha, as pessoas não vêm para a igreja, porque parece que não tem nada, Deus não vai me dar nada, se Deus não vai me dar nada, não vai me oferecer nada, não me interessa. Deus faz, Deus é. Por que as pessoas não fazem campanha, irmão, para estudar sobre o caráter de Deus? Por que as pessoas, os líderes, não fazem campanha para estudar sobre os atributos de Deus? Vamos hoje, vamos fazer uma campanha de tantos dias, de 7 dias, para nós estudarmos sobre os atributos de Deus, a onisciência de Deus, a santidade de Deus, a onipotência de Deus. Por que não faz isso? Porque conhecer a Deus pouco lhe importa. Pouco lhe importa. Aí, o que acontece? As pessoas vêm para a igreja nessa expectativa, né? Deus vai fazer. E o dia que Deus não quiser fazer? O dia que Deus não quiser fazer? E o dia que Deus não quiser curar, irmão? E um dia que um filho da gente morrer doente e Deus não quiser curar, e dizer, eu não vou curar. Você vai sair da igreja? A gente vai sair da igreja? O dia que Deus não quiser abrir a porta, a gente vai permanecer ou a gente vai sair? A gente vai abandonar a Cristo ou a gente vai permanecer com Cristo? Porque esse é o Cristo da Bíblia, viu? É o Deus que faz, mas o Deus também que tem dia que não quer fazer, um momento que não quer fazer, e não faz, e Ele é soberano, e Ele vai continuar sendo Deus soberano. Não adianta construirmos a nossa casa baseado em uma caricatura de Deus que a gente criou, que a gente acha que Deus é assim. Mas é porque eu entendo que Deus é assim, que Deus é um Deus de amor, é um Deus que não desampara. Tem gente que criou a caricatura de um Deus que não existe e ele passa a acreditar nesse Deus. É um Deus apenas que faz, mas não é um Deus que se relaciona. Perigo das incertezas futuras. A casa é sua conquista,
como pessoa, sua realização na vida. Essa casa é o objetivo no qual você investe o esforço de sua vida. Uma casa não se edifica de forma instantânea ou sem um grande investimento. Em que estamos investindo a nossa existência? Em que estamos gastando a maior parte de nosso tempo e trabalho? Muitos estão investindo tudo em busca da aparência, diversão, comida, bebida e prazeres. O crente existencialista, né? Que constrói pensando somente aqui, no momento, nessa vida. Se nós construirmos a nossa casa espiritual baseada somente nesse tempo, no momento, nessa vida, essa casa vai cair, não vai resistir. Pelo contrário, nós temos que construir a nossa casa pensando também no momento, nessa vida, mas acima de tudo, na expectativa de uma vida futura. Paulo já havia dito em 1 Coríntios 15, 17, que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós seremos os mais miseráveis de todos. Uma pessoa miserável é uma pessoa que vive em prol somente dessa vida, do momento. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. E a expectativa dos dias futuros. E a expectativa da volta de Cristo. E a expectativa do céu. Não, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Acorda, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. E a vida no porvir, nada lhe importa. Nem pensa no céu, nem pensa nas coisas futuras. Nem pensa no arrebatamento. Essa casa, ela não vai resistir às tempestades. Amém, irmãos? Para nós encerrarmos, 3.3, Jesus é o fundamento de nossas vidas. O Senhor Jesus conclui seu sermão, convocando a todos a termos uma reação adequada à instrução que acaba de dar. O Senhor Jesus concluiu seu sermão, convocando a todos a termos uma reação adequada à instrução que acaba de dar. Isso deve ser, irmão, a expectativa de todo ensinador. Esse deve ser a expectativa de todo pregador. A expectativa, ao concluir o ensino, o sermão, que as pessoas tenham uma reação adequada ao que foi ensinado, ao que foi pregado. É por isso que nós pentecostais costumamos fazer apelo às pessoas, porque nós queremos ver a reação das pessoas ao ouvir a pregação do Evangelho, a prática do Evangelho.